Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre e que está entre nós. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido, minha querida. Estou mais uma madrugada aqui na presença do Senhor com muita alegria no meu coração. Nós estamos falando nessa série sobre pessoas que estão passando por crises depressivas, pessoas que estão com tristezas profundas, o qual todas as madrugadas eu tenho uma palavra ao teu coração, eu faço uma oração para que você venha estar se fortalecendo, estar caminhando com as tuas próprias pernas espirituais. Esse é o objetivo dessa campanha, é o objetivo desse canal, ajudar você com a palavra de Deus, que você venha estar cada dia mais tendo sede, tendo fome da palavra, e que você venha ser uma grande bênção, você venha conquistar tudo aquilo que o Senhor te prometeu, em nome de Jesus, porque muita coisa o Senhor ainda tem para fazer na tua vida, meu querido. Assim como o primeiro vídeo dessa série, eu falei sobre Elias, que ainda tinha muita coisa ainda para ele ver ainda da parte do Senhor, ele pensando em desistir, ele pensando em parar, ele até pediu a morte, mas mal ele sabia que nem a morte ele iria provar. Olha, o nosso Deus, ele é grande, nosso Deus, ele é poderoso. O Senhor, ele vai te fortalecer nesses propósitos de fé que nós estamos aqui todas as madrugadas. Estamos orando, intercedendo por você. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para o canal, para que o canal venha estar crescendo em nome de Jesus Cristo, porque quando você deixa o seu like, quando você comenta, você ativa as notificações, o YouTube, então ele entende que esse conteúdo ele é relevante para você. E além de chegar, todos os dias, as nossas orações aí até o teu celular, isso também é muito importante para a sua vida. Mas também o YouTube ele entende que esse conteúdo é importante para você e ele começa a procurar, o algoritmo do YouTube começa a procurar pessoas que têm o mesmo perfil que você, que gosta também de receber uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, gosta de receber uma oração. Então o YouTube ele começa a procurar esses tipos de pessoas e pessoas então começam a conhecer o nosso canal e também ser abençoada. E quando você compartilha, e além do mais, quando você compartilha, isso é muito importante. Compartilhe esse canal com mais pessoas. É um canal com o objetivo de estar abençoando a tua vida, de estar trazendo uma palavra ao teu coração para que você venha a caminhar com as tuas próprias pernas espirituais e se tornar uma grande bênção do Senhor e que você venha conquistar tudo aquilo que o Senhor te prometeu em nome de Jesus Cristo. No último vídeo, nós falamos a respeito de Jó, e antes de Jó, nós falamos sobre Elias. E nós estamos aí nessa série, nesse propósito, falando a respeito de pessoas que estão passando por tristezas profundas, crises depressivas, pessoas que estão desanimadas. E hoje não seria diferente, Eu tenho uma palavra ao teu coração em nome de Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar e orar, e a respeito de Jonas. Jonas, um grande profeta de Deus. Não porque o livro de Jonas, talvez você acha que o livro de Jonas é pequeno, que Jonas não foi um grande profeta de Deus, pois foi. Jonas foi um grande profeta do Senhor e fez uma grande obra da parte do Senhor. Eu quero estar lendo aqui o livro de Jonas, o capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 em diante. Depois eu quero estar fazendo um breve comentário a respeito da vida de Jonas, a respeito do chamado de Jonas e aquilo que Jonas ele realizou e as obras que aconteceu através de Jonas. A Bíblia Sagrada fala assim, Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim:
a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo de número 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levanta-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo é você? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temos Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isto que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogo-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Glória a Deus. Amados, a história de Jonas é uma história muito conhecida. A história de Jonas é conhecida como a história do profeta fujão. O profeta que recebeu a palavra do Senhor, só que ele teve medo quando Deus disse para ele: Jonas, você vai pregar. Só que você vai pregar na cidade de Nínive. E você não vai pregar amor para essa cidade. Você vai pregar contra essa cidade. Você vai pregar falando do pecado dessa cidade. Jonas então ficou com medo, porque Nínive tinha uma fama que matava os homens de Deus. Nínive tinha uma fama o qual ninguém poderia ir contra aquilo que eles estavam fazendo. Se alguém fosse contra, eles matavam. Jonas então ficou com medo, e a Bíblia diz que ele se levantou, mas se levantou para fugir, ou melhor, tentar fugir da presença do Senhor. E você leu aí, ou você ouviu o que foi lido, que começou a levantar uma grande tempestade no meio do mar.
nós estamos falando sobre crises depressivas, estamos falando a respeito de tristezas profundas, estamos falando a respeito de angústias, estamos falando sobre situações o qual a pessoa está sem forças. Olha, meu querido, olha, minha querida, existem dois tipos de tempestades que se levantam na nossa vida. Existe uma tempestade que é uma tempestade que o inimigo que põe na nossa vida. E essa tempestade, quando se levanta, nós podemos repreendê-la. Nós podemos ordenar que essa tempestade venha cessar, que esse vento venha se acalmar. Quando é o inimigo que põe por algum impedimento, e nós sabemos quando isso acontece, então nós podemos repreender, nós podemos nos levantar e repreender esse tipo de vento, esse tipo de tempestade, quando é Satanás que põe. Só que existe um outro tipo de tempestade. Existe a tempestade que Deus coloca. Isso é muito sério, e eu trato essa palavra com muito cuidado para que você venha entender. Existe a tempestade que o diabo põe, e existe a tempestade que Deus põe, que Deus coloca. E você pergunta: como que eu sei que a tempestade é de Deus? E quando que eu sei que a tempestade não é de Deus? É muito fácil, é muito simples. A tempestade, quando é o inimigo que coloca, é quando você está fazendo a vontade do Senhor e começa a vir os impedimentos, começa a vir as coisas para que você não venha executar a vontade do Senhor. Já viu quando você vai fazer algo para o Senhor e tudo parece que é mais difícil? Não é que tudo parece que é mais difícil, não, porque é mais difícil. Observe uma coisa, que a tempestade, quando se levantou no mar, o qual Jesus estava no barco dormindo, foi uma tempestade que estava impedindo Jesus com seus discípulos de chegar até Gadara. Eu não vou entrar nessa mensagem, não vou entrar nesse texto bíblico, até mesmo porque nós estamos falando de Jonas. Eu apenas estou comentando com você, porque existem tempestades que é Satanás que põe. Porque o inimigo sabia, se Jesus pisasse em Gadara, aquele homem seria liberto. Olha como que uma vida é importante para Deus. Ele tentou colocar a tempestade, tentou impedir Jesus e os seus discípulos. Jesus, então, você já sabe da história, repreendeu o vento, ali repreendeu a tempestade, e ali veio a ter uma grande bonança. Só que no caso de Jonas, que você ouviu o que foi lido aqui da Bíblia, e você pode ler na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa, a Bíblia fala que foi o Senhor que lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Não foi o diabo que colocou aquela tempestade, foi Deus. O problema havia se levantado na vida de Jonas e dos outros companheiros que estavam ali, porque Deus havia colocado uma tempestade. O que você está passando hoje é o inimigo que está colocando, ou é Deus que está colocando? Talvez você está passando por uma situação de tristeza, de crise depressiva, porque você está fugindo, ou melhor, tentando fugir de Deus.
Porque de Deus ninguém se esconde. Não dá para se esconder de Deus. Não dá. Você está tentando brincar de esconde-esconde com Deus, mas eu vou dizer uma coisa, essa brincadeira não tem graça, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor, Ele conhece, Ele sabe. E muitas das vezes o Senhor tem permitido que essa tempestade se levante na sua vida, não é para o seu mal, é para o seu bem. Eu já vi pessoas que me perguntam e falam assim: olha, se eu sair da presença do Senhor, para mim dá tudo errado. Eu falo: glória a Deus, que bom. Olha, se eu deixar de orar, parece que tudo começa a dar errado. Eu falei: nossa, que bom, isso é uma maravilha de Deus. Porque você imagina se você parasse de orar e tudo começasse a dar certo para você. Eu falo. E muitas das vezes, irmãos, irmãs, o que acontece na nossa vida? Nós tentamos fugir da presença do Senhor, tentamos nos acovardar da presença do Senhor e a tempestade começa. E começa um levante daqui, começa um outro levante dali, as coisas começam a dar errado daqui e a pessoa não desperta, porque você observou uma coisa? Jonas estava no porão do navio, ele havia se deitado e dormia profundamente. A pessoa não desperta, ela não abre o olho, a tempestade está quase engolindo ela, e ela está achando que aquilo ali é o governo, que aquilo ali é uma outra situação, é o desemprego que está muito grande, e é isso, é aquilo. Ela põe a culpa em tudo. Por quê? Porque espiritualmente falando, ela está dormindo no porão, nas partes profundas do navio, sendo que era para ela estar em cima, mas não, porque Jonas pegou a direção errada. Ele paga uma passagem, só que ele paga o preço caro demais dessa passagem para Tarsis. Era para ir para Nínive, mas ele pagou o preço, e pagou o preço caro para tentar ir para Tarsis. O Senhor, se Ele tem uma obra para realizar na sua vida, Ele vai realizar essa obra. Você pode fugir? Pode tentar fugir. Você pode correr? Pode tentar correr. Você pode tentar. Mas se Deus tem um chamado para você, se Deus tem algo para realizar na sua vida, Ele vai realizar. E Ele vai fazer o que for preciso para que você venha entrar no eixo. É isso mesmo. Ele vai fazer o que for preciso para você entrar no eixo, para você entrar no centro da vontade de Deus. Jonas não esperava. Na cabeça de Jonas, ele achava que estava tudo certo. Deus mandou fazer uma coisa, mas eu vou dar um de desentendido, eu vou dar um de desavisado, e está tudo certo. Jonas falou: então você não vai para Nínive, né? Tenho certeza que você não vai. Eu conto com você, Jonas, e você não vai. Certeza? Tá bom. Nós temos o livre-arbítrio. Isso aí é inquestionável. O Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que nós queremos fazer. Só que nós temos que entender que Ele é o Senhor, Ele que manda. É Ele que nos coordena. Você estando na presença dEle ou não, é Ele que te coordena. É Ele que permite ou não as coisas acontecerem. Olha, meu querido, eu não sei porque eu estou falando isso,
Mas não dá para você medir força com Deus. Não dá. Não adianta, você não vai conseguir medir força com Deus. Você precisa se render aos pés dele. Você quer uma mudança de vida? Você quer receber a força dele, o Espírito Santo dele guiando você? Você tem que se render, você não vai conseguir medir esforços com Deus. Você quer tirar um braço de ferro com Deus? Não dá. Jonas tentou medir força com o Senhor. Aí a Bíblia diz que o capitão do navio se aproxima de Jonas e fala: meu, o que está acontecendo? O negócio tá alto aqui, a tempestade está forte, você dormindo. Meu, o que está acontecendo com você? O capitão do navio aqui, ele é um tipo de pregador do evangelho, vamos dizer assim, que está tentando mostrar para você que a tempestade está alta, a tempestade está forte, e você dormindo no porão do navio. Hoje em dia as pessoas estão assim. Hoje em dia as pessoas estão brincando de Deus, brincando de palavra, brincando de evangelho. Entra na igreja, sai quando quer, faz o que quer, ora quando quer. E só que elas esquecem de uma coisa: que Deus não brinca de ser Deus. E eu vou dizer mais agora: o diabo, ele não brinca de ser diabo. O mundo espiritual, ele é tão real como eu e você. O mundo espiritual é tão real como essa voz que você está ouvindo. O mundo espiritual, ele é tão real como o ar que você respira. Jonas pagou para ver. E quando ele viu que o negócio não ia dar certo, e olha o que a Bíblia Sagrada diz, depois você vai ler com paciência, vai ler com mais calma. O livro de Jonas são apenas 4 capítulos, você consegue ler um pouquinho mais de meia hora se ler devagar. Você vai ver que eles tentaram ainda velejar até a praia, até terra seca, mas não dava. Quanto mais eles tentavam voltar, mais o caldo engrossava, vamos dizer assim, mais o problema aumentava. Porque o problema era Jonas entrar no eixo. O problema estava com Jonas. Ele tinha que se render, ele tinha que se quebrantar, ele tinha que se colocar diante do Senhor, e ele sabia disso. Ele falou: meu problema sou eu. O Jonas, ele tinha que reconhecer que o problema era ele. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A dificuldade do ser humano, em modo geral, é reconhecer o erro, é reconhecer que está errado. Nós temos dificuldade para reconhecer o nosso erro, porque nós achamos que é humilhante quando nós reconhecemos o erro. Não, pelo contrário, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. É o contrário. Se queremos ser grandes, temos que ser o menor de todos, temos que ser o que mais serve. Jonas, ele reconhece: sou eu, o problema é que está aqui, sou eu sou errado, me joga no mar, que a tempestade vai se acalmar. Ou seja, Jonas reconheceu que o problema era ele. Sabe por quê? Você sabe por que a natureza do ser humano é assim? Isso aí é desde Adão. Desde Adão. Quando a serpente, você já sabe a história, fala com Eva. Eva então come do fruto, dá para o seu marido. E aí o que acontece? Eles ouvem os passos do Senhor caminhando no meio do jardim. Eles se escondem, porque a Bíblia fala que eles estavam nus. E o Senhor então
quando se encontra com Adão e Eva, o que acontece? Deus vai lá e fala para Adão: Adão, você comeu do fruto que eu disse para não comer? Aí, o que Adão diz? Foi a mulher que o Senhor me deu. Adão não reconhece a culpa. Daqui a pouco Deus vai lá: Eva, você comeu do fruto que não era para comer? Não, Senhor, foi a serpente que me enganou. Observe uma coisa, que sempre nós queremos empurrar a nossa culpa para alguém. Sempre queremos empurrar o nosso pecado e colocar a culpa em alguém. Nós erramos por causa disso, por causa de fulano. Eu sou assim por causa dele, por causa dela. Olha só, o Jonas não. O Jonas, ele reconhece, ele falou: pessoal, o problema está aqui, sou eu. Me joga no mar. Quantas pessoas que estão me ouvindo neste momento que precisam reconhecer que estão errados e falar: Senhor, sou eu. O problema sou eu. O problema não é igreja, o problema não é pastor, o problema não é a minha família, o problema sou eu. Eu que sou errado. Quando nós aprendemos a reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós fracassamos por nossa culpa, Deus então começa a trabalhar em nós. Deus então é como se ativasse uma unção do Senhor dizendo: é isso que eu preciso. Quando você reconhece, você então é moldado por Deus. Deus queria moldar Jonas de novo. Deus queria que, como um vaso, sabe quando um olheiro está fazendo um vaso, que está ali, o olheiro está fazendo o vaso e o olheiro, daqui a pouco o vaso não está do jeito que o olheiro quer, ele vai lá e amassa de novo aquele vaso, e ele faz do jeito que ele quer. Foi isso que aconteceu com Jonas. Você tem que mergulhar no mar do poder de Deus, no mar do Espírito Santo, no mar da palavra. Quando você fazer isso, sabe o que vai acontecer com você? Você vai estar dentro da barriga do peixe, exatamente como Jonas estava, dentro da barriga do peixe. E ali, dentro da barriga do peixe, você vai reconhecer que sem Deus você não é nada. O Jonas, ele parou na barriga do peixe para ele refletir um pouco, para ele refletir que sem Deus ele não era absolutamente nada. E foi isso que aconteceu. Ele refletiu, ele fala que ali é como se ele estivesse no inferno. Você olha a oração de Jonas, ele fala como se ali ele estivesse no inferno. Ele reconheceu. Eu imagino Jonas dentro da barriga daquele peixe, pedindo misericórdia para Deus, mais uma chance, pedindo: Senhor, me dá mais uma chance, me tira daqui que eu vou pregar a tua palavra, que eu vou fazer a tua vontade. Me tira daqui que eu vou perdoar aquela pessoa. Me tira daqui que eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor mandar. Senhor, eu não fui para Nínive da vez que o Senhor falou, mas se o Senhor me der a segunda chance, eu vou para Nínive. Eu vou para onde o Senhor quiser. O Jonas, ele não tinha esperança de sair da barriga daquele peixe. Você imagina as trevas dentro da barriga daquele peixe? Você imagina as entranhas daquele peixe, de dentro da barriga daquele peixe? Você imagina o ar escasso dentro da barriga daquele peixe? Meu Deus do céu! Isso é muito sério, é muito forte. Eu sei que eu estou estendendo um pouco aqui
a palavra, mas é para você despertar. Você está na barriga do peixe? É uma pergunta. Você está na barriga do peixe? Jonas tinha tudo para achar que naquele momento, aqueles 3 dias e 3 noites, era o fim de tudo na vida dele. Mas eu imagino ele rogando, eu imagino ele pedindo, eu imagino ele suplicando, eu imagino ele chorando naquelas trevas, trevas tão densas que dava para palpar talvez essas trevas. Meu Deus do céu. E o peixe vomitou Jonas. A Bíblia diz, eu não vou ler, mas no capítulo 2, no versículo 10, diz: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Deus falou com o peixe, com aquele grande peixe. Imagina o que Deus falou para aquele peixe. Minha mente fica viajando. Eu imagino Deus falando: peixe, eu já consegui o que eu queria, deu certo. O Jonas preferiu se arrepender do que morrer. Vomita ele na terra. E a Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas na terra. Meu Deus do céu. Eu imagino Jonas saindo dali, todo fedido, com as roupas toda estrupiada, mas cheio da presença do Senhor, dizendo: eu vou fazer a tua vontade. Resultado, você quer saber de resultado? Jonas foi um outro homem depois disso. Jonas teve outros propósitos, pregou para Nínive, e se arrependeram todos de Nínive, todos, até os animais. Meu Deus do céu, era isso que o Senhor queria. Jonas preferiu se arrepender do que morrer. Jonas poderia ter morrido. Se Jonas não tivesse se arrependido, Jonas teria morrido dentro da barriga daquele peixe. Você consegue medir força com Deus? Vale a pena medir força com Deus? O Senhor tem uma obra na sua vida. Essa tempestade que você está passando, vem de quem? Vem de quem? Oremos ao Senhor. Pai, aqui estamos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida dessa pessoa que está me ouvindo, que está me acompanhando. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa grandemente, fortalece, Senhor, levanta essa pessoa. Ela entendeu o teu propósito, entendeu, meu Deus, a tua mensagem, entendeu que o Senhor, quando o Senhor fala, quando o Senhor manda, o Senhor não volta atrás. O Senhor não voltou atrás quando o Senhor chamou Jonas. O Senhor não voltou atrás quando chamou essa pessoa. Você tem um chamado do Senhor. Você tem uma obra para realizar para Deus. E você entendeu, se você não realizar essa obra para o Senhor, as coisas vão dar tudo errado. Vai tudo caminhar errado. Você não vai conseguir ter estabilidade. Por quê? Porque você está fora da vontade do Senhor. Mas hoje, meu Deus, essa pessoa entendeu, nessa madrugada ela entendeu. Grandes são as obras do Senhor, e eu vou te dar uma boa notícia agora para você.
A misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Isso mesmo, a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Se você reconhecer que precisa do perdão de Deus, que precisa da graça de Deus, que depende dessa graça, desse favor imerecido. Se você entende que você tem algo para realizar para Deus e que você vai realizar, que não dá para medir força com Deus, você está se levantando como uma outra pessoa agora. Eis que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Receba, tome posse dessa bênção, tome posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Receba, em nome do Senhor. Meu Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Se você chegou até aqui nessa mensagem, é porque você está muito interessado em aprender as coisas do Senhor, está muito interessado em se fortalecer na presença do Senhor. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso é muito importante. Além de ser muito importante para o canal, você ainda me estimula a estar falando mais ainda da palavra do Senhor para mais pessoas, a continuar com essas mensagens, com essas orações. Eu creio que será uma bênção sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.